Aleluia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. A presença de Deus é tão preciosa. A presença de Deus é tão maravilhosa. E a minha oração é que a gente nunca a tenha por comum, mas como algo precioso. Algo que nos leva a nos rendermos diante do Senhor Jesus. Algo que nos mova a nos prostrarmos diante do Senhor. Que a presença dEle cause em nós sempre esse constrangimento. Como causou em Isaías, quando ele teve a visão, quando ele teve esse encontro com o Senhor através de uma visão. Ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O Rei está nesse lugar, querido, e você pode vê-lo nesse lugar. Ele está aqui, Ele está fazendo a sua obra, Ele está agindo e fazendo conforme a sua vontade nesse lugar. Creia nisso de todo o seu coração. Amém? Glória a Deus. Você viu ali no Data Show que o horário estava às 18 horas, né? No próximo domingo, às 10 e às 18, mas é às 10 e às 19h30, ok? Então não mais às 18, mas às 19h30. Amém? Glória a Deus. Eu quero então conversar com você hoje algo que vem já na linha daquilo que já nós temos conversado, que nós temos falado sobre posicionamentos. E eu quero que você abra sua Bíblia aí, por favor, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 e 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 38. Amém? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Amém? Feche teus olhos um pouquinho, Pai. Eis aqui, Senhor Jesus, a tua palavra. Eu, Senhor, clamo nesse dia para que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor esteja não apenas presente nesse lugar, Senhor, mas se movendo entre nós, ó Deus. E que o Teu Espírito esteja, Senhor, atuando no nosso coração, na nossa mente, que nós estejamos abertos, prontos para receber a Tua palavra. E que ela, Senhor, possa nos mover de lugar e nos direcionar ao propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, repreendendo, Deus, todo o espírito, Senhor, maligno, Pai. Que queira, Senhor, interferir, Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus, que seja mandado embora desse lugar e que a Tua presença aqui, ó Deus, possa expelir, ó Deus, todo mal, todo demônio, enfermidades, em nome de Jesus. Que a Tua presença, ó Deus, possa ser, ó Deus, transformadora, Senhor, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Aqui o escritor de Hebreus está falando a esse povo sobre perseverança, sobre continuar, sobre não retroceder, porque eles haviam ouvido falar de Jesus, eles ouviram a palavra, esse povo, eles estavam sendo cuidados, estavam sendo observados, assim como uma igreja, mas eles passam por esse momento onde muita gente que tinha muita expectativa a respeito de Jesus começa a se frustrar por causa de algumas coisas.
Mas o escritor de Hebreus está aqui dizendo, ó, fiquem firmes, não retrocedam. A vida cristã, o que é retroceder para você? Se você for lá procurar no dicionário, retroceder é voltar atrás no tempo. É você desistir ou renunciar. E o que nos faz renunciar? A caminhada cristã, queridos, ela tem muitos desafios. E o primeiro desses desafios dessa caminhada é sobre a vida nova, é assumir essa nova vida. A maioria das pessoas que entregam a vida para Jesus, elas vêm para o Senhor e elas querem essa vida nova, mas elas querem essa vida nova onde existem as bênçãos, onde existem os milagres, onde existem as vitórias, as conquistas, tudo isso está inserido numa vida nova com Jesus. Não existe uma vida com Jesus sem que você seja vitorioso em algo. Não existe uma vida com Jesus onde você não tenha respostas. Não existe isso. Sempre na nossa caminhada com Cristo, o Senhor, Ele estará te abençoando. De um jeito ou de outro você vai receber as bênçãos de Deus e você vai provar a bondade do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor é bom e todo o tempo o Senhor é bom. Certo? Porém, às vezes a gente esquece que também acontecem coisas ruins. Às vezes a gente não está preparado, a gente não está pronto. Precisa entender que faz parte do processo dessa nova vida. Abrir mão de algumas coisas, abrir mão de certos costumes, abrir mão de certos comportamentos para viver essa vida nova. Precisa haver algo, uma mudança. Jesus, ele faz uma mudança em nós, mas nós também precisamos ter uma contrapartida por nossa decisão, decidir, ter atitudes diferentes das atitudes que nós tínhamos antes. Então faz parte desse processo. Mas essa nova vida, ela também, infelizmente, nessa nova vida, a gente tem frustrações. A gente acaba se frustrando e a gente às vezes até frustra as pessoas, mas isso faz parte, infelizmente isso faz parte. E há 2 semanas atrás eu trouxe aqui uma mensagem que o tema era o seguinte: vem e segue-me, que foi quando Jesus chama lá os seus primeiros discípulos, né, ele encontra eles pescando, lá Pedro, André, Tiago, João. Eles estão ali pescando e Jesus chega ali no trabalho deles, no local do serviço deles, e faz um convite a eles para segui-lo, para serem seus discípulos. Então eles abrem mão de tudo naquele dia que era o dia de maior sucesso da sua vida profissional. Eles abrem mão de tudo e eles passam então a seguir Jesus. E começa ali um processo também, eles passam por esse mesmo processo de aprendizado, de uma nova vida, de entender que agora eles precisavam ter outras atitudes, de entender que na caminhada com Jesus, algumas coisas na nossa vida precisam mudar, e eles estavam dentro desse processo, vivendo com Jesus todos os dias, caminhando ao lado de Jesus, sendo esses discípulos de Jesus. Então 3 anos se passam, Jesus cumpre o seu propósito lá na cruz, ele morre na cruz do Calvário, e aí começa um outro processo na vida desses discípulos. Começa um processo um pouco diferente, que eles talvez não estivessem preparados, ou acho que eles não entenderam direito Jesus. Talvez eles não tenham entendido qual que era o propósito de Jesus. Muita gente tinha muita expectativa sobre Jesus. Quando o escritor de Hebreus está escrevendo essa carta, ele está falando justamente sobre isso, porque eles esperavam um líder, não um líder religioso, mas um governo. Tanto que quando Jesus está para subir aos céus, os discípulos perguntam: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É nesse tempo? Então, eles ainda aguardavam uma resposta política, porque eles queriam ser livres da opressão que eles estavam vivendo. Então, começa esse processo agora. Jesus estava morto, e o que fazer? Aqueles discípulos que estavam com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vivenciando os milagres de Jesus, vendo mortos ressuscitarem, pessoas serem curadas, serem restauradas, demônios sendo expelidos das pessoas, eles agora veem
o mestre deles, o Senhor, aqueles que eles colocaram toda a esperança, toda a expectativa, eles veem esse Jesus morto. E aí eles começam a viver então esse processo. Jesus morre, você sabe, você conhece a história. Quando Jesus morreu, você não consegue encontrar nos evangelhos onde estavam todos os discípulos naquele momento onde Jesus vai para a crucificação. Mas a gente tem um relato de que Pedro, um deles, foi lá e negou Jesus. Outro discípulo estava junto com Pedro, mas não se fala dos outros, não se sabe onde eles andavam naquela hora. E aí Jesus morre naquela cruz, e eles são tomados de um sentimento. Mas veja, eles eram os discípulos de Jesus, eles eram as pessoas que Jesus escolheu para andar com eles. E agora, o que fazer? Quando o mestre deles, o Senhor, aquela pessoa que eles colocaram toda a expectativa, que eles colocaram toda a esperança, estava morto. O que fazer nessa hora? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É sobre esse tema que tantas vezes nos rodeia, que principalmente nesse tempo tem chegado até nós. E o tema é sem retroceder. Diga assim, sem retroceder. O que é que diz a palavra? Se o meu justo viverá pela fé, se porém ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus espera que você e eu continuemos, mas que não voltemos atrás, que nós não voltemos ao passado, que nós não voltemos às velhas práticas. Então o que acontece quando as coisas não saem daquele jeito que a gente estava esperando? Da forma como a gente imaginou, sabe? Talvez aqueles discípulos pensaram, nós vamos ser os revolucionários, nós vamos mudar tudo aqui, né, nessa região, nós vamos fazer parte de uma grande história. Eles fizeram parte de uma grande história, mas eles ainda não tinham entendido o que era. Então as coisas saíram diferente daquilo que eles estavam imaginando. Eu quero que você abra comigo em João, no capítulo 21, e no versículo 1 até o versículo 3. João 21, do 1 ao 3. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Como eu disse, havia muita expectativa a respeito de Jesus. Mas quando essas expectativas não foram supridas, veja, essa era a terceira vez que Jesus apareceria para eles. Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes. E uma dessas vezes que Jesus apareceu, eles pensaram que Jesus era um fantasma. Eles ficaram com medo e pensaram que Jesus era um fantasma. E talvez essa imagem nunca saiu da cabeça deles. Então, no outro dia, eles estão ali, sem nada para fazer, e de repente, eles olham assim, poxa, agora Jesus não está aqui. Se Jesus tivesse realmente ressuscitado, talvez isso tenha passado na cabeça deles. Se Jesus tivesse mesmo ressuscitado, acho que ele viria atrás de nós e a gente continuaria aquilo que a gente começou a fazer aqui. Mas onde é que está Jesus? Jesus não está aqui. Eu não sei quanto tempo eles ficaram pensando nisso, eu não sei quanto tempo eles ficaram parados, ociosos. Mas o fato é que chegou um certo momento que eles não tinham o que fazer. E eles pensaram, Pedro pensou, olha, eu vou pescar. Aí os discípulos que estavam ali com ele pensaram, poxa, se Pedro vai pescar, se Pedro pode ir, se Pedro pode voltar atrás, a gente também pode. Então, Pedro, nós vamos com você, nós vamos pescar com você, nós vamos retroceder junto com você. Veja, o que leva alguém que um dia recebeu um chamado
para voltar atrás e não cumprir o seu propósito. Quando Jesus chamou você, quando Jesus ele te encontrou, querido, ele não simplesmente te encontrou para te salvar, mas ele te encontrou para te dar um propósito. Ele te encontrou para fazer você cumprir um propósito nessa terra. Ele te encontrou para levar você para o céu, mas antes de levar você para o céu, Ele quer que você faça algo na terra. E parece que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, muitas vezes a gente se perde com tantas coisas, a gente se envolve com tantas coisas do mundo, a gente fica assim, sabe, entretido com o mundo, enrolado com as coisas desse mundo e acaba às vezes deixando de enxergar o nosso chamado. Mas por que o que aconteceu nessa situação? Por que as pessoas retrocedem? E o que acontece quando elas retrocedem? O primeiro motivo de alguém retroceder é a perda da visão do seu propósito. Jesus havia chamado eles e tinha falado o quê? Eles eram pescadores. Sim ou não? Sim ou não? Eles eram pescadores. Então Jesus chega para eles e diz assim: a partir de hoje, a partir de agora, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês não mais serão pescadores de peixes. A partir de agora vocês serão pescadores de homens. Jesus estava dando o que para eles? Um propósito. Jesus estava entregando a eles um propósito, uma missão, sabe, um ideal de vida, que eles jamais poderiam imaginar, a coisa mais preciosa que alguém pode fazer, Jesus estava entregando nas mãos deles, que era influenciar pessoas para o reino. E Deus fez a mesma coisa com você quando te encontrou. Ele disse para você: agora você não é mais a mesma pessoa, agora você não é mais um mecânico de carro, agora você é um mecânico de vidas, agora você não é mais um médico de pessoas, você é um médico de almas. Sabe, Deus ele te chamou e te deu um propósito. Ele te tirou de um lugar. Eu acho engraçado, eu acho interessante a visão que Jesus tem, a forma como ele se comunica, a forma como ele tenta expressar o propósito, porque ele diz: olha, vocês são pescadores, e Jesus está usando a linguagem deles, para que eles entendam o seu propósito. Jesus está dizendo: o propósito de vocês não é pescar peixe, o propósito de vocês é pescar pessoas, é ganhar pessoas para o reino. Então Jesus está dando um propósito, querido, da mesma forma que ele dá um propósito para você. Mas o que acontece é que às vezes a gente perde a visão do propósito. A gente se enrola com tantas coisas, a gente se preocupa com tantas coisas, a gente se fere, como eu falei, a gente se entristece, existem as frustrações que você vai enfrentar na caminhada, tantas frustrações. Mas isso não pode te fazer perder o propósito, porque o propósito é maior. O propósito de Deus é maior para a sua vida, entenda isso. Pessoas não podem parar você, porque Deus te deu um propósito. As frustrações não podem te parar, porque Deus te deu um propósito. Então não perca a visão do seu propósito. As pessoas retrocedem, tem muita gente que retrocedeu porque perdeu a visão do seu propósito. Tem muita gente que voltou a pescar porque perdeu a visão do seu propósito. Deixou de enxergar. Tem muita gente que voltou para as velhas práticas porque deixou de enxergar o seu propósito. Deus ele continua sendo o mesmo, querido. O chamado que o Senhor tem para a sua vida não mudou, continua sendo o mesmo. Continua sendo aquele chamado inicial, assim como ele disse para eles: olha, vocês são pescadores de almas a partir de agora. E o que acontece quando alguém retrocede? A gente volta ao passado, a gente volta às velhas práticas, a gente começa a fazer de novo aquilo que não podia fazer mais, que já não fazia mais. Eu lembro de um tempo na minha vida onde eu tentei retroceder, onde eu tentava me encaixar.
Eu lembro desse tempo onde eu comecei a tentar ter as velhas práticas, voltar a ter os velhos comportamentos. Sabe por quê? Porque a gente perde essa visão. Porque em algum momento a gente retrocede. E a gente então começa a fazer de novo aquilo que já tinha deixado de fazer, aquilo que não faz mais parte do seu propósito de vida. A gente volta ao passado. E a terceira coisa que acontece, a gente se torna uma influência negativa no presente. Quando Pedro, veja, ele disse: eu vou pescar. O que aconteceu? Os amigos dele foram com ele. Por quê? Porque ele era uma influência. Só que agora ele é uma influência negativa. Porque ele voltou atrás e com ele foram outras pessoas. E talvez essa seja uma das coisas que a gente precisa entender, que a partir da nossa vida com Cristo, a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, você vira uma influência, querendo ou não. Porque as pessoas estão esperando algo de você. Querendo ou não, você goste ou não goste disso, as pessoas vão esperar algo de você só porque você virou crente. Então as pessoas vão esperar que você seja perfeito, que você não erre, que você não fale mais nada errado, não faça mais nada errado, que você haja como um santo que não tem nada que possa apontar, não tem nenhuma mancha, não tem nenhuma mácula. As pessoas olham para você esperando que você seja perfeito. Querendo ou não, nós somos uma influência. Querendo ou não, você é uma influência. E as pessoas estão olhando para você. E aquilo que você faz vai influenciar alguém, seja para o bem ou seja para o mal. Porque você se tornou uma influência. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, queridos, nós recebemos esse papel. Isso já está agregado, isso é inerente à vida do crente, do cristão. As pessoas olharem para você e esperarem que você mude, esperarem que você seja transformado. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa de carne e osso. E daí? Vai falar isso para as pessoas? Mas agora tu é crente, tu tem que mudar. É isso que as pessoas esperam, porque a gente se torna uma influência. Só que quanto mais você se apaixona por Deus, quanto mais você tem experiências com Deus, quanto mais você se envolve no relacionamento com Deus, isso também influencia as pessoas, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero o que ele tem, eu quero o que ela tem, eu quero essa vida para mim também. Mas quando a gente retrocede, querido, a gente joga tudo isso fora, a gente coloca tudo isso de lado. Aquelas pessoas que você influenciaria para o reino, agora são influenciadas para longe dele. O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor quer, ter prazer em olhar para você, na sua continuidade, em você continuar no seu caminho. Às vezes eu sei, queridos, que é muito difícil, porque nós estamos falando de algo que nós não vemos. Então nós temos que trocar o mundo que nós vemos, que nós estamos enxergando, por esse mundo que nós não enxergamos, que nós não conseguimos enxergar. Mas o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Você não anda por aquilo que se coloca na sua frente, que se apresenta na sua frente. Você agora anda com uma visão celestial. Você anda com uma visão diferente, com a visão do céu e com a mente de Cristo. Nós não podemos andar pela vista. Nós não podemos, queridos, ter uma vida, o grande desafio é nós trocarmos essa vida natural por uma vida no Espírito. Porque se nós não fizermos isso, a gente corre o risco de retroceder. Porque quando você vive uma vida no Espírito, quando você tem a mente de Cristo, você sabe lidar com as situações, não importa a forma como elas se apresentem para você.
Você sabe lidar com cada uma delas. Você sabe que as decisões que você vai tomar agora são decisões baseadas no pensamento de Cristo, que habita em você através do Espírito Santo, porque você tem a mente de Cristo. Então você não retrocede. Você não retrocede, você não olha para trás. Você não volta ao passado, mas você continua. Você prossegue, você vai adiante. Porque você sabe que existe uma recompensa. Existe uma recompensa que é muito maior, que é imensurável. Mas se você olhar para esse mundo, se a gente olhar para esse mundo, a gente não vai ter com o que comparar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que se a gente olha para uma coisa nesse mundo e se apega a ela, é difícil de você se apegar a algo que você não viu, porque você não imagina como que é. Mas uma coisa você precisa ter certeza, é maior do que você imagina, é maior do que aquilo que você se apegou nessa terra. É muito maior. Então não volte atrás, não retroceda, porque quando você faz isso, querido, é sinal de que você perdeu a sua visão, a visão do seu propósito. Quando você faz isso, você está influenciando pessoas a tomarem o mesmo caminho. Quando você não se posiciona dentro da sua casa, dentro do seu lar, você está influenciando toda a sua família a fazer do mesmo jeito. Quando você retrocede, a sua família retrocede com você, porque você é a influência. Então não retroceda, não volte atrás, não pare, não perca a visão do seu propósito, jamais. Não perca essa visão. O que te faz retroceder, querido? Algumas pessoas simplesmente começaram a retroceder porque não tinha mais um culto para vir. Não tinha mais a igreja estava aqui, mas não tinha mais culto. E aí as pessoas começaram então a retroceder porque não viam mais na igreja. Então começa a ter as velhas práticas, sabe por quê? Porque não tem ninguém dizendo para você faz assim, faz assado, faz assim, faz desse jeito, faz daquele outro. Talvez isso também aconteceu com os discípulos, porque Jesus estava todo o tempo para eles dizendo faz isso, faz aquilo, alimenta a multidão, vai lá, não sei o que, pega a comida, pega a água. E eles tinham sempre alguma coisa para fazer. Jesus estava sempre dando uma direção e por isso agora não tinha mais ninguém dando direção, eles vão pescar. Agora não tem mais a igreja, não tinha mais a igreja, não tinha mais o culto para vir, não tinha mais estacionamento para servir, não tinha mais o mercado solidário para servir, não tinha mais a limpeza da igreja, não tinha mais tanta coisa para fazer, a portaria para fazer. Agora vão fazer o quê? Vão pescar. Vão pescar. E aí quando a igreja retorna, quando a igreja tenta retomar, cadê as pessoas? Estão pescando. Estão pescando. As pessoas não querem mais servir na igreja, não tem mais tempo para servir na igreja, porque estão preocupadas fazendo as velhas práticas, fazendo as antigas coisas, se preocupando, voltaram para a sua própria vida. Quando os discípulos eles abandonaram tudo. Pedro não disse, nenhum deles falou, a gente vai lá se despedir da nossa família e vamos dizer, agora, gente, vocês oram aí porque agora é só pela fé. Ninguém foi, simplesmente não calcularam o preço, simplesmente largaram os barcos, largaram as redes e foram com Jesus, foram seguir Jesus. Mas o que nos faz retroceder? Será que a gente precisa ter que estar na igreja para continuar de pé? Há muitos lugares no mundo, querido, onde as pessoas não podem fazer o que nós fazemos aqui.
onde eles não podem ter a Bíblia. Em muitos lugares no mundo, eles rasgam as páginas da Bíblia e vão passando um por um dia na casa de um dia na casa de outro, só para ter acesso à palavra de Deus, porque eles não podem ter. Isso é paixão. É algo que não depende da igreja, mas se eles tivessem uma igreja, com certeza eles estariam lá. Se eles pudessem ter uma igreja, com certeza eles poderiam estar lá servindo, fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer, cuidando de pessoas, sendo pescadores de homens, cumprindo o seu propósito. Querido, querido, não é porque às vezes a gente não consegue fazer um culto que a gente precisa dispersar. Não é porque às vezes a gente não consegue vir na igreja que tem que voltar para a velha prática, para o velho mundo. O problema de nós voltarmos para as velhas práticas, de tentarmos nos encaixar no mundo, é que o velho homem já morreu, ele não existe mais, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, o velho homem é que ele não existe mais. O que acontece é que agora o novo homem está tentando se encaixar onde ele não cabe. E por causa disso, por causa de alguém que tenta se encaixar onde não cabe, essa pessoa começa a fazer mais burradas do que fazia antigamente. Porque é o novo homem tentando se encaixar num lugar que não é feito mais para ele. Então não retroceda, prossiga. Ah, pastor, mas é difícil. Como que eu faço isso? Como não retroceder? É simples, não tenha para onde voltar. Eu não posso mais voltar para o mundo, porque eu não tenho mais um mundo para voltar. O mundo que eu vivia morreu com o velho homem. Então eu não consigo mais voltar para lá. Mas eu vou ler uma história para você aqui, de alguém que fez exatamente isso. Primeira Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, do 19 ao 21. Então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Disse, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de boi e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao seu povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Eliseu foi sucessor de Elias, o profeta. Por 3 vezes, Eliseu teve a oportunidade de voltar para casa. Elias estava numa caverna, estava amedrontado, já tinha pedido a morte para Deus, ele estava confuso, estava frustrado, com medo, e Deus vai lá e fala com ele: o que você faz dentro dessa caverna, rapaz? O que você está fazendo? Seu propósito não se cumpre dentro de uma caverna. Seu propósito não se cumpre dentro de uma caverna. Ele fala: Deus, olha só, eu tenho servido tão fielmente a Ti. E todos os profetas foram mortos, só restou eu. Ele estava passando por uma crise. Mas Deus chega no meio da sua crise e diz: sai da caverna. Ele fala: Senhor, eu quero morrer, não quero mais isso, é difícil. E Deus não deixa ele desistir assim. Deus diz: tudo bem, mas vamos fazer o seguinte: antes de você abandonar de abrir mão disso, antes de eu te dar o alívio, você vai lá, você vai ungir reis e você vai achar um sucessor para você. Então ele sai dali, unge o rei que ele tem que ungir e tal. E daí depois ele passa e encontra Eliseu, que estava trabalhando, arando a terra com 12 juntas de bois.
E ele conduzia a última, a 12ª. E ele estava ali, arando a terra. Então Eliseu passa, joga a capa sobre ele. E ele diz: Senhor, deixa eu despedir dos meus pais primeiro. Deixa eu lá dar um beijo de despedida neles. Naquele momento, Eliseu também estava se tornando um discípulo de Eliseu. Eliseu entendeu o seu chamado. Então ele diz: olha, eu vou só dar tchau para os meus pais. E Elias fala para ele: vai e volta logo, por causa disso que eu fiz com você. Porque o que eu estou entregando a você, o que eu estou dando a você é algo muito precioso. Então ele vai, se despede dos seus pais. E começa então a caminhar com Elias. Começa então a viver perto daquele profeta e ver tudo que ele fazia, participar de tudo que ele fazia, ter essa vida de serviço. Ele estava servindo, ele se tornou um servo de Elias. Mas ele tem a oportunidade de voltar para casa 3 vezes. Elias diz para ele o seguinte: olha, você pode ficar aqui, que eu vou ter que ir para Jericó. Você fica aqui, perdão, eu vou para Betel. Você fica aqui, eu vou para Betel. Ele falou: capaz que eu vou te deixar? Eu não vou sair de perto de você nem um segundo, não vou sair, nem adianta me pedir. E Elias fala: então tá, então vem comigo. Chega em Betel, acontece a mesma coisa. Elias diz para ele: agora você fica aqui em Betel, que eu vou para Jericó. Eu tenho que ir lá resolver um negócio. Sabe por quê? Porque Elias já sabia que ele ia ser tomado por Deus. Ele já sabia que ele ia sair dali. E Eliseu disse o seguinte: não vou ficar aqui, eu vou com você, longe de mim, que eu te deixe. Aí ele fala: então tá bom. E aí chega em Jericó, o Eliseu não quis ficar. Elias fala: tá, eu estou indo para o Jordão. Fica aqui, fica. Ele fala: não vou ficar, eu vou estar com você. Aí chega no Jordão, Elias tira lá a sua capa, coloca no seu cajado, toca no rio, eles atravessam o rio se abre, eles atravessam, e eles estão ali, conversando. E aí Elias fala para ele assim: pede o que você quiser, pode pedir. E ele fala assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero que você tenha. Eu quero dar continuidade ao que você começou. E Elias fala assim: olha, o que você está me pedindo é muito difícil. Mas se você me vir subir aos céus, isso vai acontecer. E eles estavam caminhando, conversando, os dois conversando e falando. E de repente aquele redemoinho, aparece uma carruagem de fogo, cavalos de fogo. Então Elias é tomado ali. E aí Eliseu diz: meu pai, tu eras como os cavaleiros dos exércitos. Sabe, ele reconhece quem era Elias. E de repente Elias some no céu. E cai a sua capa. Então Eliseu vai lá, junta aquela capa e coloca. Mas ele teve oportunidades para não estar ali. Ele poderia ter voltado atrás, ele poderia ter desistido, ele poderia ter feito qualquer coisa. Mas sabe por que ele não voltou? Porque ele viu o seu propósito no dia do seu chamado. No dia que Elias tocou nele, tocou a capa sobre ele, ele entendeu qual era o seu chamado. 2 Reis 2:9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Naquele dia que ele recebeu a capa, ele sabia que ali estava um propósito para a vida dele.
Então por isso que ele sabia o que pedir, porque ele entendeu qual que era o propósito. Estava na ponta da língua, parece que ele estava só esperando Elias perguntar para ele: o que você quer que eu te faça? Eu até acho que se Elias não perguntasse, ele disse: Elias, deixa eu te pedir uma coisa. Porque no dia que ele foi chamado, ele entendeu o seu propósito. E sabe por que ele não voltou? Porque ele acabou com o que o prendia. 1 Reis 19, 20, 21. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu Elias e se tornou seu auxiliar. Ele não tinha mais para onde voltar. Ele não tinha uma velha prática para retomar, porque ele tinha acabado com aquilo que o prendia lá. Os discípulos, eles simplesmente largaram o barco, abandonaram ali. Mas Eliseu, ele foi lá e queimou os bois e queimou o carro. Porque ele entendeu que ele não podia mais voltar, que aquilo não era mais para ele. Para que em nenhum momento na vida dele ele pudesse pensar assim: poxa, eu estava lá, estava trabalhando, tinha meu arado, eu acho que eu vou voltar porque está tudo lá me esperando, meus bois estão lá, meu arado está lá, eu posso voltar para trás, eu posso retomar a minha vida antiga. Em nenhum momento ele conseguia pensar assim, porque ele havia acabado com tudo que tinha ficado para trás. E mesmo os discípulos, havendo voltado atrás, Jesus não desistiu deles. Jesus não os culpou por isso, Jesus não apontou, Jesus não os condenou, porque isso faz parte da nossa vida, a gente passa por esses momentos. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus os restaurou. João 21, versículo 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Hoje, querido, aqui também é um dia de restauração. Jesus faz pergunta essas três vezes para Pedro para restaurá-lo. Para dizer assim: Pedro, eu não desisti de você. Não foi porque você me negou que eu vou desistir de você. Não foi porque você voltou atrás, que você voltou a pescar, que eu vou desistir de vocês. Jesus falou: tu me amas? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. Ou seja, agora dá continuidade, Pedro. E Jesus quer restaurar isso em você, querido. Se você retrocedeu em algum momento, Jesus quer restaurar isso em você. Jesus quer te fazer ir adiante. Jesus está dizendo assim: ei, pode voltar, o propósito está esperando você. O seu propósito está te esperando. Então hoje, querido, é um dia onde a gente pode clamar ao Senhor e dizer: Deus, eu quero queimar o que eu deixei para trás. Fique de pé, querido, por favor. Hoje é o dia que a gente pode dizer: Senhor, eu quero lançar fora tudo aquilo que estava me prendendo ainda. Eu quero lançar fora. Eu vou colocar fogo em tudo.
Eu vou acabar com aquilo que me prendia. Eu vou acabar com isso, Senhor, porque eu não quero ter mais nada para voltar atrás. Eu não quero ter mais nada que eu possa me apegar e que me afaste do teu propósito. Eu não quero retroceder. Existe um medo desse invisível. Mas como nós cantamos aqui, né? Me tira o medo que faz que eu espere que outro vá em meu lugar. Me tira o medo, Deus, para que eu possa cumprir o meu propósito. Me tira o medo, Senhor, para que eu não retorne. Me tira o medo, Deus, para que eu não retroceda. Me tira o medo, Senhor, para que eu continue cumprindo o teu propósito. Me tira o medo, Deus, para que nada me pare. Você é da casa, você é de casa. E se você está nessa situação, se você está se vendo retroceder, comece, querido, a assumir de novo o seu lugar. Comece de novo a retornar para o seu lugar, para o seu propósito. O Senhor está dizendo para ti: eu quero restaurar você hoje, eu quero restaurar você hoje, eu quero restaurar o seu chamado hoje, eu quero restaurar o seu propósito hoje, eu quero restaurar. Lembra de quem você era, lembra quando você entregou a sua vida, lembra como você se apaixonou por mim. O Senhor diz para você: lembra que você sonhava em revolucionar o mundo, você sonhava em pregar a palavra, você sonhava em fazer tantas coisas, você se via servindo, você se via pregando, evangelizando as pessoas, você se via. E agora, lembra disso, porque eu estou restaurando isso para você hoje. Eu quero restaurar isso, eu quero restaurar o seu propósito, eu quero restaurar a sua paixão. Não, isso não vai se apagar dentro de você, porque o Senhor não está, querido, te apontando, o Senhor não está te excluindo, Ele não está desistindo de você, Ele está te restaurando. Ele quer restaurar o seu chamado, Ele quer restaurar você no seu propósito. As frustrações vão vir, o desânimo vai vir, a tristeza muitas vezes vai vir, as dificuldades, as lutas, as perseguições vão vir, mas nada disso pode nos parar. Se nós não tivermos um lugar para voltar, querido, nós só sempre vamos adiante, nós sempre vamos para frente. Você vai ir, você vai conseguir, você vai cumprir o seu propósito, porque Deus te chamou, Deus te escolheu para cumprir o teu propósito. E se isso não mexe com você, e se isso não te causa alegria, e se isso não te dá esperança, querido, você precisa muito dizer: Deus, o que está havendo comigo? Se isso não mexe com você, talvez você esteja ainda dentro dos barcos, talvez você ainda esteja arando a terra, talvez você não entendeu, talvez você se apegou naquilo que é visível. Existe um propósito maior para você, mas a gente precisa estar perto dele. Jesus está se aproximando de você. Discípulos estavam pescando e Jesus diz: tem alguma coisa para repartir? Vocês têm alguma coisa para comer? Vamos comer juntos. Jesus estava chamando eles para perto novamente, para comunhão, e o Senhor te chama para comunhão. O Senhor te chama para estabelecer de novo esse relacionamento. O Senhor te chama para que você entenda, você tem um propósito. Mas queime as suas carroças, queime os bois, queime os barcos, as redes, queime tudo que possa te prender, que possa te levar de volta. O que você precisa queimar? O que você precisa queimar?
que você precisa destruir para não ter para onde voltar. Ora, fala com o Senhor. Começa a dizer: Deus, eu quero, Senhor, viver esse propósito. Talvez você diz: ah, pastor, já faz tanto tempo. Faz tanto tempo que eu não vejo mais o meu propósito. Eu estou tão frio, eu estou tão desanimado, eu estou tão sem esperança. Querido, hoje o Senhor está dizendo para você: estou aqui para aquecer de novo essa chama dentro de você. Talvez você tenha que perdoar. Talvez o que falta para você é perdão. Talvez você precisa perdoar alguém, pessoas que te feriram. Talvez você precisa perdoar seus líderes. Queime aquilo que te faz retroceder. Queime aquilo que te faz voltar atrás. Não deixe, querido, o orgulho manter de pé, mas deixa o Espírito Santo te levar a se render diante do Senhor, a se prostrar diante do Senhor. O apóstolo Paulo diz: aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Eu acredito que a posição nossa é prostrado. A nossa posição é prostrado diante do Senhor. É muito mais difícil a gente cair quando está prostrado. É muito mais difícil a gente cair quando está rendido. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Nós vamos cantar esse louvor, querido. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. No monte que muitas vezes tiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, não me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo só
Deus, eu vou subir os montes. Deus, eu não vou retroceder, eu vou continuar. Sabe o que diz Hebreus, último versículo, Hebreus 10:39, ele diz assim: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que vão adiante e são salvos, mas dos que creem são salvos. Diga assim: eu não vou retroceder, eu não sou do que retrocede, eu sou da fé, eu sou da fé. Somos da fé, você não retrocede, você vai adiante. Aleluia. Glória a Deus, que você seja encorajado, querido, a continuar, a prosseguir, a viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém. Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Querido, se você tem alguma enfermidade, coloque a sua mão sobre essa enfermidade. Nós vamos orar por você, no nome do Senhor Jesus, nessa manhã, nesse dia. E essa enfermidade vai deixar o seu corpo, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Jesus. Te damos graças, meu Deus, por esse momento, por esse tempo, Senhor, de avivamento, ó Deus, de renovo, Senhor, de restauração. E eu oro, Deus, agora, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Deus, manifeste a Tua glória nesse lugar. Assim como o Senhor tem feito, mas vem agora, Senhor, trazendo cura, trazendo restauração a esse corpo doente, Pai. Traz a Tua cura agora. Nós liberamos, Senhor, uma palavra de cura sobre essa pessoa enferma que está aqui, Senhor, e que também, Senhor, está nos assistindo. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, a restauração da saúde dessa pessoa. Que essa enfermidade, seja ela qual for, deixe agora o corpo dessa pessoa, desse Teu filho, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se move nesse lugar. Obrigado, Santo Espírito, porque o Senhor está aqui nos renovando, nos fortalecendo. Meu Deus, despede, Senhor, a Tua igreja no Teu amor, na graça do Teu Filho e na comunhão com o Teu doce Espírito Santo. Querido, vá em paz, que o Senhor Jesus te abençoe. Vá, vença e volte em nome de Jesus. Aleluia, tenha um excelente domingo e uma excelente semana. Aleluia.